Minha fala, então, vai ser fundamentalismo do lugar, né? Desenraizamentos virtuais, fixações nacionais. E primeiro eu quero começar pensando por que fundamentalismo do lugar, né? Por que falar de lugar? E aqui lugar a gente não pensa só uma questão física, né? Mas de uma construção também subjetiva, né? Os lugares, eles também são espaços subjetivos, contém interioridade. Os territórios, os espaços, os lugares são lugares psicológicos também. Então, aqui pensar mais esse lugar de experiência, né? Talvez o véu que a gente tem, imaginativo, psíquico, quanto os lugares. Tá? Então, quando eu falar de lugar, eu gostaria que a gente pensasse nesses pontos aqui, né? Enraizamento, pertencimento, segurança, conforto, identidade, memória, história, dignidade. Tá? Tem vários tipos de tem lugares de encontro, de choque, mas aqui pensando mais no lugar de pertencimento. Né? E quero começar com o hino nacional também. Né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Né? E gostaria de, pensando nessa questão do lugar, então, como a gente pode pensar o lugar, na questão do pertencimento, na nossa realidade enquanto brasileiros. Pensando nessa questão do pertencimento enquanto brasileiros. Então, novamente, né, não o lugar em si, a questão física, mas tudo isso que gera, né? Toda uma questão que também é uma necessidade fundamental e existencial nossa, né? Do indivíduo, do sujeito, do ser humano. E para pensar melhor essa questão dos lugares, eu quero pensar com vocês um conceito do Mark Algan, que é um antropólogo, que é sobre os não lugares, né? Para a gente conseguir pensar melhor essa questão. Lugares, a gente podia pensar, ele coloca principalmente, na realidade, como lugares de identidade, memória, identidade, história e pertencimento, permanência. Os não lugares, bom, são o contrário disso, né? Não são lugares de permanência, mas de passagem. São lugares que tendem à circulação de pessoas, informações, mercadorias, bens, mas as coisas circulam. Por exemplo, até aqui na imagem um aeroporto, né? As pessoas circulam no aeroporto. Não tem tanto espaço assim de permanência, né? É mais a circulação. São lugares que não necessariamente promovem identidade, já que não tem permanência, não tem tanta relação, não tem tanto pertencimento, não se cria tanto uma identidade com esses lugares. E também, justamente por causa disso, por serem de circulação, são lugares que não incentivam uma história necessariamente, uma memória afetiva. São lugares mais que ficam de lado, de passagem mesmo. E tendem a não ter tanto espaço, às vezes, de espaço relacional. Você tem pessoal um shopping, um aeroporto, tem várias pessoas juntas, uma coexistência de várias personalidades, de vários sujeitos, mas que não interagem entre si. Então, são lugares que tendem a isso, uma certa tensão solitária, passagem, circulação, não uma identidade, não necessariamente uma memória afetiva. Claro que no não lugar, no aeroporto, no shopping, pode ter memórias afetivas, história, acontecimentos, pode, mas a estrutura do lugar, vamos pensar como uma questão de não pertencimento. Aqui também o Mark H. chama de uma supermodernidade. Como que eu comentei, né, não operam nenhuma síntese desses lugares, não integram nada, só autorizam, no tempo de um percurso, a coexistência de individualidades distintas, semelhantes e indiferentes, que não se criam, não têm tanta relação. Né? Então, nesses lugares, sempre se está em casa e nunca se está em casa, porque são lugares que não apresentam de fato um outro, né? Sempre são lugares que mantêm um certo padrão, uma certa, digamos, McDonaldização da vida, né? E o estrangeiro também sempre se encontra nesses lugares, né? São, digamos, a gente pode pensar também como certos espaços de desencantamento. Mas queria brevemente colocar para vocês esses pontos, para a gente pensar a partir disso, olhar esses conceitos como uma perspectiva, como olhar para a gente chegar ao que eu vou trazer agora.
né? Então, esses não lugares como uma forma de um certo sintoma cultural, né? Um certo estilo de consciência, uma forma de subjetividade que marca os lugares, e por marcar os lugares, marca os nossos territórios psíquicos também, nossa psique. E agora, eu ia falar do virtual, né? Porque eu peguei um desvio, né? E até estou chateado, porque a fala do Neto foi incrível. Gostaria de comentar, não deu tempo, inclusive. Mas eu vou pegar um desvio, né? Porque minha fala seria fundamentalismo do lugar, desenraizamentos virtuais, fixações nacionais, e eu iria pensar justamente a questão da tecnologia, o não pertencimento, uma certa hiperculturalidade, como o Bill Churran fala, e talvez faria até uns diálogos legais com o Neto, pensando isso como um sintoma, uma faceta, na realidade, uma sombra talvez psicocultural do fundamentalismo. Mas eu peguei outro ponto, né? Eu fiz um desvio para tentar deixar um pouco mais apropriado para o evento, na temática do evento. E eu não quis pensar a tecnologia como esse não pertencimento, mas pensar justamente os brasileiros também como um não pertencimento, como um não lugar. Então, a forma de olhar para os brasileiros como um não pertencimento. Né? Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Né? Queria pensar com vocês, então, o brasileiro como um não lugar. Disso, de não pertencimento, de não identidade, de não história. Né? Um impedimento para isso. Né? Então, até dentro de um contexto histórico, o desenvolvimento das cidades é marcado por uma certa exclusão social no espaço urbano. O país nunca foi um espaço para todos. Vamos partir disso, então. O país nunca foi um espaço para todos. Tem brasileiros que não pertencem, tem impedimento talvez com a identidade ou com a própria história. Vou trazer alguns índices, algumas lembranças de alguns acontecimentos para a gente ir pensando, então, esse não pertencimento. Né? E eu peguei os dados da fome, que na realidade são bem assustadores. Né? Ali tem um gráfico, né? Ali são de insegurança alimentar grave, moderada e leve. Grave é tipo, tem privação de alimento, e até o leve que tem uma certa insegurança alimentar. Tipo, talvez no futuro próximo a pessoa não possa se alimentar, comer. Né? Ou que já está um pouco prejudicada a alimentação, a qualidade dela. Né? Então, de grave tem privação da 15%, isso são 33 milhões de brasileiros que não conseguem comer direito. Mais da metade, isso 58%, convive com uma certa insegurança alimentar, né, de qualquer grau. Né, então, considerando ali leve, moderado e grave. Né. A gente pode pensar que isso pode ser um pouco da Covid, claro, né, mas não é isso, né, não é só isso. Tem também uma certa continuidade de um desmonte de políticas públicas que justamente poderiam dar base, estrutura e uma redução da desigualdade social dessa parte da população. Então, como a gente pode falar de pertencimento no Brasil, se mais da metade não tem comida na mesa? Ou tem uma insegurança com o que vai ter na mesa, se vai ter isso. Pandemia, né? Acho que um dado significativo aí. São ao todo 684 mil mortos, número atualizado. E daí, lamento, quer que eu faça o quê? Uma fala do excelentíssimo presidente. E, claro, outras coisas no meio, né? Escândalos como a Covaxin, uma superfaturação das vacinas, uma dificuldade, uma certa descredibilidade em enrolar para comprar, de fato, as vacinas. Esse número podia ser muito bem reduzido, e até além das vacinas, como foi lidado com essa questão. Mas como que a gente pode falar de dignidade, né, como uma diferença com a vida? Desmatamento. São dados também bem assombrosos, na realidade. Né? Tem vários dados ali dos vários biomas brasileiros, né? O que mais assusta é na Amazônia, né? 59% desmatado, né? Considerável. Como que a gente pode falar de um lugar
de lugar, de pertencimento, então, naquele mesmo esquema, com literalmente nossas próprias terras, né, em fogo, desmatadas, liquidadas. Essa é a nossa cultura também. Tem a questão das terras indígenas, a gente pode pensar a FUNAI, a gente pode pensar a própria Fundação Cultural Palmares, que tanto a FUNAI, ela é considerada como um órgão agora anti-indígena, tá? Né? Aqui isso é um protesto cultural, é um protesto de alguns povos, né, frente à FUNAI lá em Brasília, né? E o quanto não tem uma reintrodução, na verdade, colocam pessoas dentro da própria instituição como uma forma de sucateamento e desmonte dessas próprias instituições, como a quebra dos direitos desses povos. Né? Então, ali tem o ex-presidente, na realidade, esse que era o ex-presidente da Fundação Cultural Palmares, e no mesmo esquema, né? Em várias falas que depreciavam a cultura afro-brasileira, né? E várias outras questões. Né? Como podemos falar de identidade e história num país que mata suas raízes? E como imagem, para tudo isso também, eu queria pegar a queima do Museu Nacional, lá no Rio. Né? Pegar até uma frase aqui do Luiz Antônio Simas, né? O museu em chamas escancara o descompromisso com a ciência por parte do poder público e rasga o peito de um país que parece ter a propensão para destruir seus lugares de memória. E talvez seja bem importante. Um país que parece ter a propensão para destruir seus lugares de memória. O desencantamento do mundo à mão armada. O fogo não foi alguém colocando fogo, na realidade, mas também aconteceu por causa de uma certa indiferença. Né? Não teve uma certa preocupação, uma manutenção desse espaço. Né? É uma política de apagamento, de esquecimento, de sucateamento e desmonte. Né? Na verdade, talvez nesse governo a gente tenha uma certa memória, uma certa identidade que tem que ser retomada, que é uma certa memória até ditatorial, que é uma memória de apagamento, talvez de outros povos, de culturas, do outro. Então, com os vários dados, né, essas questões, a gente podia falar várias outras na realidade, né, várias outras. Eu queria falar que, bom, tem um Brasil e tem brasileiros. Né? Mais uma parte do hino, né? Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil. Então, no Brasil tem brasileiros, brasileiros com Z, né? Brasileiros que não têm pertencimento, não necessariamente têm pertencimento, não têm identidade, têm a história apagada. Uma população que é estrangeira na própria terra, alheia ao seu próprio território, brasileiros sem pátria, que na verdade são, digamos, estrangeirizados no seu próprio berço. Né? Vítimas de desrespeito, preconceito, talvez por de palavra aqui, até uma própria xenofobia dentro da própria terra, dentro do próprio país. Né? Brasileiros desterrados e brasileiros enterrados, infelizmente. Desterrados porque sem pertencimento, sem esse lugar, sem essa terra, convivem numa situação de sobrevivência. Né? Enterrados porque justamente por um descaso, por uma indiferença, estão abaixo da terra, mortos. Pegando um embalo na frase do Luiz Antônio Simas, brasileiros desencantados à mão armada. E é interessante, curioso pensar a própria bandeira brasileira, a própria camiseta, né, da seleção, a camiseta brasileira, que parece que foi apropriado. Né? Não sei vocês, eu quando vejo alguém com uma bandeira do Brasil, com uma camiseta do Brasil, eu não sinto, sei lá, talvez uma certa identidade, eu sinto às vezes uma certa repulsa. Né? Putz, um bolsominion. Né? Uma bandeira que é apropriada, né? Na verdade, um símbolo de uma pátria que é apropriado, né? Para dizer de todos que seria uma nação, mas que na realidade a gente pode pensar justamente numa certa exclusão. Né? Então a bandeira não representa mais um povo brasileiro, né? Escancara um país que não é de todos, que divide, que exclui, que marginaliza. Né?
que não é de agora, esse ponto. Claramente não é de agora. Talvez potencializado pelo agora, mas não é de agora. Mas talvez o uso excessivo desse símbolo e de reafirmar o que ele reafirma, né, desse patriotismo, revela a queda do Brasil enquanto comunidade e nação. São patriotas, mas patriotas do extermínio do outro. E tem essa frase aqui do livro lá do Bill Churran, Hiperculturalidade, que é o nacionalismo é, em sua essência, um estado de emergência de sítio que alguns poucos impõem sobre muitos. Requer astúcia, mentira e força para manter-se respeitável. É um nacionalismo que ignora talvez a maior parte da sua população. Eu queria pensar com vocês, então, a outra face da insegurança. Se a gente está pensando aqui de não pertencimento, de dificuldade de identidade, de história, de uma indiferença com tudo isso, porque o lugar talvez seja um espaço fundamental que dá borda ao sujeito. Né? O lugar pertencer a um espaço que dá amparo e é um alicerce da própria existência. Né? Sem as bordas, sem esse lugar de pertencimento, o indivíduo transborda ou fica excessivamente preso às suas bordas, né? Tentando se segurar nas paredes o máximo que consegue, né? No que sobrou, ou no que imagina que conseguiu manter. Então, se a gente for pensar, o que será que o estado de vulnerabilidade, fragilidade acarreta em alguém? Né? E talvez uma das facetas disso, pode acarretar várias coisas, mas um dos olhares que a gente pode ter isso é que talvez justamente no momento de vulnerabilidade, talvez a gente necessite uma certa autoproteção, uma certa segurança, nos sentir confortável, apoiado, amparado. E talvez aqui, justamente, que seria mais importante uma reafirmação de identidade, uma colocação de si, algo que de fato consiga sustentar isso que está tão frágil. Né? E aqui pode entrar justamente um sentido de uma certa expiação do erro, justamente no outro. Estabelece uma base de união com aquilo que a gente coloca como o outro, como coloca o outro que é o diferente, que deve ser negado, e uma base de união e repulsa, na realidade. Instigando fronteiras que, na verdade, são difusas e também purismos paranoicos, como diz o Hiller. Brasil de amor eterno seja símbolo. Então, gostaria de pensar que esse estado, talvez, de ameaça, esse estado de não ter pertencimento, ter vulnerabilidade, não ter chão, né? É um estado também de armamento. É a gente se armando. Né? Então, a ameaça e a falta de segurança levam a um certo protecionismo, um autoritarismo, para se garantir uma raiz firme na qual tem sentido, né? Onde não tem chão na realidade. Se cria um chão, se cria uma certa necessidade de base para que a gente possa estabelecer e fortalecer nossa insegurança, de certa forma. Né? Mas o mesmo chão da firmeza que se pisa, talvez seria dessa base de união de repulsa, de colocação do outro, de negação do outro, né? É igualmente o chão da ameaça. Não é um chão firme, de fato. O aspecto de sentimento, de percepção e de senso de ameaça é central para que seja implantado na prática o fenômeno do autoritarismo. Então, uma das facetas do despertencimento, talvez, a gente possa pensar que é um certo fanatismo, um certo autoritarismo, é uma possibilidade disso. Eu gostaria de pensar com vocês a polarização também. Talvez uma pergunta seja válida é que será que tem uma real polarização? Porque talvez às vezes polariza e na verdade se nivela algo que não tem que ser nivelado. A defesa da vida não tem que ser nivelada. Mas, enfim, aqui o ponto não é necessariamente se tem uma polarização, se não tem uma polarização. É pensar a polarização imaginada, que isso de fato, bom, repercutindo em grandes mídias, em conversas, em almoços de família, tem uma certa polarização. Então, vamos pensar que a polarização imaginada, né? Polarização é essa que talvez entrou em várias discussões familiares, vários almoços de família que eram para unir, que isso agora diverte. Né? Não sei se algum de vocês tiveram uma discussão e acabaram se afastando de um familiar justamente por causa disso. Aconteceu comigo também, teve isso. Né? Mas aqui, pensar então polarização imaginada, real ou não, como um não lugar, como um país rasgado ao meio, né, no seu despertencimento, na polarização
acontece essa divergência. Acontece, talvez, de fato, uma desunião. E talvez o documentário que você trouxe possa ser bem importante nesse ponto também, para pensar algumas questões, né? The Hacking of the American Dream. Ótimo. Então, eu queria trazer com vocês, pensar esse ponto, que justamente essa questão do pertencimento leva a uma certa sintonia dialética, né? Um certo sintoma, num lugar como um certo sintoma, uma sombra psicocultural do fundamentalismo. Né? Fundamentalismo aqui do lugar, que a gente pode pensar xenofobia, até coloquei ali embaixo, né? Na verdade, por exemplo, guerras geopolíticas, muralhas, extremismos com ideias nacionais, tudo aquilo que fortalece e dá uma base para aquilo que parece instável, tudo isso que dá esse lugar de pertencimento, seja no grupo, seja com ideia, seja num próprio território, numa certa fronteira. E queria pensar com vocês num certo fundo mítico isso, desse próprio sintoma, somos colocados num certo fanatismo, patriotismo e extremismo, com o fundo mitológico de Hermes e Escher. Bom, então, pensando nesse fator aqui do pertencimento, que é uma outra faceta, o despertencimento como uma outra faceta do fanatismo. Fanatismo. Então, se a gente for pensar na questão Hermes e Escher, Hermes e Escher são deuses gregos, né, mas é interessante pensar os deuses como pares, que eles atuam como pares. Se a gente pensar na mitologia grega, é uma mitologia politeísta. Então é interessante pensar eles em suas relações. E queria pensar nessas relações Hermes e Escher, então, com vocês. Também Hermes e Escher aqui, talvez como metáforas, modos de existência, tipos de energia psíquica, na qual a gente pode pensar alguns fenômenos, e aqui a questão do lugar. Hermes, talvez a gente possa pensar mais na questão de uma certa globalização, sempre, nunca em lugar, sempre transitando, circulando entre lugares, é o mensageiro dos deuses, geralmente conhecido dessa forma. Né? Então, podendo pensar que a questão de várias possibilidades da mente, a dissolução, a velocidade, a mobilidade, o sujeito pensado para fora. Né? Hermes talvez seja que sempre esteja em relação com o estrangeiro, com o outro. E Estia é mais a deusa do habitar, da casa, da permanência. É mais a deusa, digamos, de dentro. Então, pensar nessas dinâmicas de dentro e fora. Né? Dissolução, permanência. Uma certa dissolução e uma fixidez. Não pertencimento, não lugar e fanatismo. Quando Hermes e Estia não estão num ritmo compatível, pressionam um ao outro a extremos. E aqui eu queria fazer um adendo também. Tem uma fala do Luiz Antônio Simas, que ele fala que uma cultura que tem Exu não precisa de Hermes. Né? E apesar de não ter propriedade, não tenho conhecimento, mas acho que seria interessante colocar esses pontos. Né? Ele coloca numa relação uma dialética Exu e Oxalufã, né? Talvez justamente comparando com... Não naquele caso, mas a gente pode pegar alguns pontos como Hermes e Estia, né? Exu também, ele coloca mais a questão da rua, ele está falando no carnaval, então coloca o carnaval do Exuazico, seria um carnaval do não endereço, do se perder, que a gente podia pensar como uma questão hermética. E o Xalufã seria mais uma questão, parece mais da mitologia, do tradicional. A gente poderia pensar como Estia, mas trazendo uma coisa da nossa, né, da cultura afro-brasileira, né, e não ficar só numa questão da mitologia grega. Então, pensando, quando tem esse descompasso nessas duas energias, nesses dois deuses, nesses dois modos de existência, talvez o não lugar leve a nacionalismo, xenofobia, extermínio de populações nativas, fundamentalismo político e religioso, homofobia, transfobia, racismo, misoginia, todos os termos que a gente pensaria num certo rechaço do outro, um fortalecimento de identidade, de união, de grupo, mas que é em detrimento do outro, o outro é negado. Né? Então, nenhum contato com os outros, uma falta de diálogo, de relação,
né? A comunicação, na realidade, se torna contaminação. Né? A conversação, que seria esse diálogo, se torna conservação. Né? Sem nuances, sem ambiguidades, sem o Hermes, que faz esse contato ambíguo, na realidade. Então, o condomínio fechado, com muros, com alarmes, cercas elétricas, câmeras, vigilantes, né, que fazem justamente o afastamento da gente e da rua, da gente e do outro, da gente e do estrangeiro, se torna estilos de consciência do sujeito preso em sua própria liberdade e exclusividade, em sua própria analidade, noção de segurança, e aqui o lugar, claramente, da casa é também, digamos, a casa psíquica, a casa interna. O contato com o outro ali é rasurado. No medo da ameaça, ficamos excessivamente em casa, evitando sair nas ruas da nossa psique, que é outro. Então, justamente nessa vulnerabilidade, pensando nessa relação, a gente se distanciando do que seria o outro, que é uma desconstrução da gente mesmo, nos faz repensar a nós mesmos. E puxando aqui o rimo, né, dentro do construto Hermes e Hestia, a limpeza étnica, o extermínio das populações nativas, a demolição das casas e a destruição do solo, em um frenesi de levaria a um frenesi de autoproteção. Justamente pensando nessa questão, eu queria então convidar com essa fala, pensar justamente a questão do Brasil, da questão do o que até o Luiz Antônio Silva chamaria de um Brasil oficial, né, que é o brasileiro que está na rua, na realidade. Como que ele de fato pertence para o país. E um olhar de como talvez a própria vulnerabilidade pode não levar a a uma certa dinâmica, que seria aqui num certo fanatismo, um certo patriotismo, que ignora o outro. Mas não necessariamente pode ser assim também, né? Talvez, se a gente está falando de não pertencimento, não história, numa certa não identidade, o quanto a gente não pode ver, justamente retomando o Luiz Antônio Simas, o que ele fala das histórias das miudezas, né? Que é a reinvenção da própria vida nas frestas dos muros na qual foram colocados perante ela. Talvez justamente a fome, a insegurança financeira, alimentar, social. Não uma certa romantização da precarização da vida, mas uma outra forma de reinvenção, de possibilidade de existência para além disso também. E termino com o final do hino brasileiro, né? Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada Brasil, né? Brasileiros que na realidade talvez não pertençam, né? E a gente tem que tomar cuidado que talvez o Brasil seja maior do que a bandeira e do que esse Brasil de fato. E seria isso, minha fala, né? Questão das referências. Abrir aqui. Beleza, pessoal. Então, eu já vou começar porque o Eduardo já deixou aqui 2 perguntas no chat. Então, vou começar lendo. Posso falar, Gustavo? Por favor. Seria possível pensar em um certo colapso de Hermes quando, na polarização dos afetos, não conseguimos estabelecer diálogo com os extremos? Justamente o que eu falei ali do Hermes e Escher, né? Talvez justamente aqui a polarização seria na verdade, eu vou pegar outro caminho para falar sobre essa pergunta ali, talvez falar um pouco mais da polarização. Talvez na polarização, eu pensei ali mais como um lugar que a gente se divide em opiniões que não necessariamente têm ponte de diálogo, né? E nessa falta de ponte de diálogo, que tem um distanciamento, pode ter até uma certa negação do outro, né?
Interessante que do que a gente fala dessa polarização imaginada, talvez a gente pense mais numa certa ruptura e não, de fato, uma discussão, né? Nem tem discussão, né? É mais uma negligenciação do outro. Agora, pensar Hermes e Hestia nessa situação, talvez justamente Hermes, que aqui a gente poderia pensar numa dinâmica de não conseguir transitar com o outro, com o estrangeiro, com outra ideia, com aquilo que é diverso, de não poder fazer uma ponte, um diálogo, até já que ele é um mensageiro, nessa impossibilidade a gente pode pensar num certo descompasso com Hestia, num certo contrapeso, numa certa compensação, que aí levaria talvez uma visão mais rígida de identidade, na qual não permite o diálogo, né? Então, com Hermes e Hestia eu pensaria nessa situação, mas o descompasso do contato com o outro e a negação disso levaria num processo extremo, talvez, de não saber escutar, de não saber se abrir com o que é diferente. Tem coisas que não necessariamente a gente tem que só ouvir ter um diálogo, tem coisas que necessitam talvez de uma colocação mais firme, mas aqui talvez a forma como foi feita essa polarização não permitiu um diálogo firme, né? Foi mais uma certa divisão, como eu imagino. Se alguém quiser comentar também, né? Fique à vontade. Bom, vou aproveitar e já vou ler então a segunda pergunta aqui, que é a continuação da primeira. Não me lembro qual autor falava sobre intoxicação hermética, que é o Hillman, né? Lançando mão dessa mesma ideia, diante dessa lógica do condomínio fechado, também poderíamos falar de uma intoxicação éstica? Primeiro ali da referência, tem o livro do Hillman, que é o Mythic Figures, que tem um texto chamado Intoxicação Hermética, né? Ele vai discorrer bastante sobre essa situação. Eu acho que é um texto aproximadamente dos anos 2000, mas tem muita coisa que você lê e você consegue fazer vários paralelos. Tem outro livro também, que é o Mitologias Arquetípicas, se não me engano, do Gustavo Barcelos. E daí ele vai fazer toda uma digressão do que seria esse par Hermes e Hestia. Daí ele vai fazer isso com alguns deuses e faz de Hermes e Hestia ali por umas 90 páginas, né? Então ele aprofunda essa questão. E aqui, se a gente pode pensar na lógica e da lógica do condomínio fechado, né, eu tenho uns vídeos do Dunker falando um pouco sobre isso, como que seria para psicanálise, né? Mas ele pega outro caminho que agora eu não vou me recordar. Mas que a gente pode pensar também justamente do contato com o outro, né? Que ele fala basicamente, pelo que eu me lembro, do condomínio fechado se cria toda uma certa vida dentro do condomínio, com academia, às vezes com mercadinho, tudo que você possa fazer ali dentro e que cria um certo distanciamento com fora. Então você não tem que ir na rua para conseguir o que você quer, né? Tudo está ali dentro. E você vai criando relações com ali de dentro e ali de fora é mais visto talvez mais como perigoso, com ameaça. Então vai criando toda uma lógica nesse sentido. Tem um documentário, não lembro quem mandou, foi a gente estava conversando na Arquest, alguém mandou um documentário sobre, acho que Alphaville, uma coisa assim. É um documentário antigo, mas é justamente um grupo de pessoas no espaço fechado, que convive todo mundo ali, e tem bem dessa lógica das pessoas falando como essas pessoas de fora, né, que podem ser perigoso, o mundo lá fora é ameaçador, as pessoas não são boas, cria toda uma certa distinção entre o eu e o outro. E o que é fora do condomínio, o que seria fora da nossa identidade, nesse sentido, ele é ameaçador. Enfim, e qual que era o finalzinho da pergunta? Deixa eu pegar aqui. Se poderíamos falar de uma intoxicação éstica. Aqui, se a gente pensar os dois como pares, e que a gente está falando de uma dinâmica, ao falar de uma certa intoxicação éstica, é já falar de uma certa intoxicação hermética. Justamente que a gente fala, talvez, de um fanatismo, de um rechaço ao outro, de nacionalismo, talvez isso se encaixe numa intoxicação éstica.
Qualquer coisa, vai comentando aí que a gente vai pensando mais essa questão. Só um pouquinho. Vamos seguir na ordem aqui, pode ser? Então, próximo a perguntar aqui na nossa ordem é o Neto. Vou passar o computador para ele. Depois eu faço a pergunta da Karen aqui no chat. Depois passo lá na frente. Aberto o microfone. Tá. Então, vai ficar esquisito. Segura. Esse comentário, essa pergunta do Eduardo me fez pensar, achei bem legal. E me fez pensar, já que a gente está falando do Hillman, né, intoxicação hermética, intoxicação ética, eu lembrei do texto dele, da loucura cor-de-rosa, né, que é o retorno de Afrodite. Né? Então, Afrodite negada, e aí retorna zangada na fetichização do marketing, pornografização, na obscenidade dos hábitos humanos, etc. Então, um Deus negado, zangado e retornado de uma maneira, entre aspas, vingativa. E aí eu pensava no que você estava falando, né, de Hermes e Hestia, e de como existem, você trouxe uma série de negações do espaço, né, negações da casa, né, do locus, né, do foco, que são expressões que acho que falam dessa fenomenologia da Hestia, né, da casa, né, do lugar. E aí eu estava pensando que existe, pela hiperaceleração do tempo, assim, um tipo de morte histórica, né? Talvez a Vera possa falar a respeito disso, inclusive, muito melhor do que eu vou falar agora. Mas um tipo de morte da história, né? Porque é um constante, uma hiperaceleração é um constante agora, né? Não tem mais filme, só tem foto. Ouvi uma vez falarem, acho que é uma coisa bem por aí, né? Então, fotos constantes constroem fio histórico, né? É um presente eterno, né? Sempre hiperconectado, disponível, sempre presente. E aí, pensando nisso, eu fiquei pensando não na ideia da intoxicação, mas num tipo de retorno vingativo do lugar, né? A partir da ideia de um nacionalismo, de uma xenofobia. Não sei se você pensa parecido, se acha que não tem nada a ver, enfim. Tem algumas coisas que eu pensei quando você falou, na realidade. Quando você fala da questão de Afrodite, da fetichização do mundo, que pode vir no marketing, pode vir talvez no consumismo, né, desses produtos, o quanto talvez não é uma necessidade válida de um certo desencantamento do mundo. É muito falado na analítica, o desencantamento do mundo, né? Então, o quanto talvez esses lugares também de não pertencimento, de aceleração, de morte histórica, da própria relação, talvez com os próprios aplicativos, com os celulares, o quanto não vem uma certa necessidade de encantamento, que vem talvez numa via do retorno que venha desviante, né? Virando uma certa mercantilização, né? A fetichização não nas relações, mas no objeto. Né? E até eu puxei bastante o Antônio Luiz Simas, né? E o livro que eu pego, na realidade, ele fala do corpo encantado nas ruas. E talvez justamente nesse movimento de conseguir encantar o mundo. Né? E daí seria um retorno de Afrodite, mas talvez não de uma forma vingativa, né? Mas de uma forma criativa, psicologicamente criativa. Então, talvez um movimento potente, importante, seria pensar outras formas de, aqui a gente pensou talvez de pertencer, de conforto, de dignidade, identidade, mas outras formas de encantar o mundo, de trazer essa relação mais próxima, de trazer uma relação que tenha vida, que tenha alma, que tenha algo ali, né? E não só uma mercantilização. Porque você falou bastante até desse contato mais epitelial, né, com as próprias relações virtuais, e talvez seria um contato para além do epitelial, seria mais profundo. E aí talvez os próprios aplicativos, tecnologia, celular, como não lugares. Tende a circulação, criação de novos conteúdos, se quebram vários conteúdos e se fragmenta que sejam uma constante de circulação, não cria um enraizamento com tal coisa, mas o ponto é que você circule, né? Se pegar, sei lá, Instagram, TikTok, né? O ponto é você ficar, às vezes, olhando as várias fotos, os vários vídeos, que você, de fato, não cria um pertencimento. Às vezes um pertencimento, mas é mais superficial.
e até quando se tem a quebra disso, o quanto não uma quebra, na realidade, mais do que você imaginava, de como você se identificava do que o próprio indivíduo que estava falando ali. Enfim, não sei se... Tá? Mas um dos propósitos até antes da fala, na verdade, era pensar, né, a questão do tecnologia como não lugar. Né? O quanto, de fato, a gente pertence no celular, nas tecnologias que a gente se envolve, e o quanto esse contato pode não ser interiorizado. Porque se a gente pensar a questão até da Ashton, né, que é mais lugar da casa, da permanência, da intimidade, é lugar da interioridade psíquica também. E o quanto nessas relações não tem essa interioridade. Né? Até uma certa... uma fronteira que é borrada entre o privado e o público. Né? Tem um livro que são vários artigos sobre tecnologia, né, que é a intoxicação... Não lembro agora o nome. Mas daí o Duncan usa um termo que é o entreter, né, você se entreter, ele coloca do indivíduo se entreter, né, ele se entretém, ele fica entre, ele não permanece, né, ele não cria raiz, não interioriza. E alguém mandou ali o documentário que eu falei do Alphaville, então, pensando nessa ideia pode ser interessante. Bom, a próxima pergunta aqui é da Karen. Eu vou ler. Pensando num não pertencimento, aqueles que, estando num espaço de representatividade, que destroem estruturas sociais, destroem recursos naturais, essas mesmas pessoas também estão em um lugar de não pertencimento, certo? Não seria também essa a causa que provoca esse efeito nas pessoas que ocupam os lugares de poder? Acho que a gente pode pensar dessa forma. Cara, trazendo aqui que minha fala também é uma visão, é uma perspectiva sobre um ponto que acaba sendo muito mais complexo com outras várias coisas se pensar em conjunto. Né? Mas se a gente pensa, na realidade, de um lugar justamente dessa vulnerabilidade como contra o lugar de autoritarismo, que permite um certo autoritarismo, esse armamento de si, digamos, o quanto pessoas que não estão no lugar dessa coesão grupal de patriotismo, talvez, o quanto ali não tem uma certa vulnerabilidade. Né? Eu vi algumas matérias, assim, dizendo até de como foi juntando essas várias questões do próprio fenômeno do bolsonarismo, né? E o quanto várias pessoas que acabam se vinculando através disso não encontravam ali um espaço de um certo pertencimento e de relação. Ali se tinha relação. Quando falavam de protesto, até aquelas dancinhas que meio ridículas e tudo mais, mas o quanto ali não dá um sentimento de grupal de você pertencer ali, né? De um vínculo forte com alguém, de você estar de fato fazendo algo pela nação. Então, o quanto justamente pessoas que podem também colocar essa questão do autoritarismo, o quanto não tem uma certa vulnerabilidade. Né? O quanto isso não pode ser uma questão, né? Talvez não só isso, claro, mas num fenômeno de fanatismo, fundamentalismo, o nacionalismo extremo, extremismo, o quanto a gente não pode pensar no indivíduo enquanto também com uma certa vulnerabilidade. Se a gente pensar essa dinâmica Hermes Escher, digamos, né? Claro que não só reduzia isso, claramente. Próxima pergunta é aqui no salão. Eu seguro aqui? Uhum. Na verdade não era nem uma pergunta, assim, era mais um comentário que quando eu estava falando eu comecei a pensar sobre coisa que eu não tinha pensado antes, assim, sobre a questão do patriotismo, né? E como a ideia de patriotismo que a gente tem hoje é a coisa menos patriota do mundo, porque fiquei pensando, tipo, no Policarpo Quaresma, lá do Chiquinho Policarpo Quaresma, que o cara era um patriota e ele queria que o Brasil falasse tupi, assim, porque era a língua originária e tal.
Ele, para mim, é tipo um ícone de um cara que amava o Brasil, assim, e morreu por isso. E hoje o conceito de patriota é exatamente uma pessoa que odeia o Brasil, que quer exterminar os povos originários, que quer acabar, que vai ser o primeiro a vender o Brasil para os Estados Unidos, para o imperialismo, assim, a nossa cultura, são os patriotas, né? Que é a direita, infelizmente, assim. E eu nunca fui uma pessoa patriota, assim, e amo o Brasil, meu país, assim. Mas fiquei pensando como esse amar o nosso país, né, é uma atitude de oposição que está tendo, que como eles venderam essa ideia errada, né, de como esse conceito de patriotismo hoje em dia, patriota é a pessoa que odeia o Brasil, e odeia a nossa cultura, e odeia, tipo, tudo, assim, e está cada vez mais americanizado, assim, e eu achei muito massa essa comparação que você fez do Hermes com o Exu, assim, essa equivalência, né? E de como é importante a gente buscar essas coisas dentro da nossa própria cultura, né? Para a gente voltar a valorizar o que a gente tem, assim. Descolonizar o pensamento mesmo. E, na verdade, eu nunca tinha pensado sobre esse papel do patriotismo, porque, para mim, patriotismo estava muito consolidado como coisa fascista, assim, porque é a ideia que a gente tem hoje, né? Você usa a bandeira do Brasil, é um fascista, assim, você já começa a ficar com o pé atrás. Assim. E como a gente tem que voltar a amar as nossas origens, assim, a nossa cultura, e como isso pode ser a ferramenta para tentar encarar esse falso patriotismo que está invadindo, né? Que criou o bolsonarismo e tal, que é a coisa menos brasileira que existe, assim. Na verdade, é só esse pensamento, essa insight que eu tive quando estava falando, que eu achei interessante, não é nenhuma pergunta. Só queria compartilhar esse pensamento. Ótimo. Você falando, me veio aquela situação na cabeça do o Bolsonaro ele batendo continência para a bandeira americana, né? Teve aquela situação que ele disse eu te amo pro Trump, né? Algo do tipo, né? Logo, né? Então, quanto não tem, às vezes, um patriotismo fora do próprio lugar. Se a gente pensa num descompasso, o quanto o que seria talvez hermético este ano, nesse sentido, não fica com uma fronteira difusa, né? Então, aquilo que seria do lugar, o patriota, o quanto não tem um movimento fora disso. Né? A gente pode pensar até a questão, fiquei pensando na Petrobras também, né? A questão da soberania brasileira. Talvez seria interessante a gente, com algumas estatais, tentar construir uma forma de um próprio desenvolvimento no próprio Brasil, que a gente consiga desenvolver algumas coisas, que a gente consiga exportar, não só como commodity, o produto bruto, mas esse produto refinado, de certa forma. E o quanto não tem um movimento de privatização. A gente vende isso para uma empresa internacional, que vai ter muito mais lucro, né? E que a gente poderia ter lucro desenvolvendo isso aqui, não, né? Até da Petrobras, que teve todo esse aumento de gasolina, né? Acho que foi o Vicente mandou algum grupo, até um índice ali, né? Que o ganho dos acionistas é muito maior, né? Acionistas, em sua maioria, ou quase maioria, internacionais, né, de fora. O dinheiro da gasolina que a gente paga muito mais caro que é produzido aqui, reverte um lucro muito maior para pessoas de fora. É algo que a gente deveria aproveitar aqui, né? A gente, como brasileiro, devia ter esse direito, esse acesso mais facilitado, mais barato. E não, né? Não tem isso. Então, enquanto não é um patriotismo que parece de fora, né? Que coloca talvez o que é do próprio Brasil, nosso cultural, como estrangeiro, e o que é um patriotismo ele vira de fora, né? Talvez essa... O que eu vejo é que o patriota de hoje vai ser o primeiro a fugir quando tiver uma crise, vai ser o primeiro a abandonar o navio. Assim, né? E a gente, que é os comunistas, que odiamos o Brasil, é que vai ficar para tentar lutar e construir a coisa. Assim. É uma ilusão, né? Uma coisa muito maluca. Isso. Eu sou bastante... Eu penso bastante no próprio desmatamento, né? Tipo, já estava alto, mas aumentou absurdamente também, né? A gente literalmente está queimando nossas próprias terras, né? Vamos lá? Tem bastante pergunta aí. Vera, sua vez.
Microfone. Eu acho que tem Deixa eu só mexer aqui no som. Você pode falar de novo, Vera? Claro. Ah, tá. Agora dá para ver bem. Tá. Não, que eu estava falando que eu acho que para a gente pensar essa questão, eu acho que é legal a gente lembrar daquela ideia, né, de que quando você estabelece um país, de algum jeito você tem que falar nós e eles, né, o que é ser francês e o que é não ser francês, certo? E muitas vezes isso gera inimigos externos, certo? Né? E até guerras. A gente tem uma história que nós nunca entramos, ou praticamente desde a Guerra do Paraguai, a gente nunca entrou em guerra com nossos vizinhos, certo? O nosso inimigo não é o Uruguai, o Paraguai, o boliviano, né? A Bolívia, o país, né? Os inimigos daqueles que estão no poder é parte da população. O inimigo é interno. A guerra que se trava é interna. Né? Então, só para a gente lembrar, né, que no século XIX, quando esse hino foi feito, né, durante o Império, se achava que o Brasil tinha um defeito. Ele tinha muito mestiço, ele tinha pouco branco. Havia um problema na nossa nação. E que eles tentam resolver ou diminuir com políticas para trazer brancos europeus pobres, certo, para o Brasil, a grande imigração de estrangeiros. E a ideia era, isso está escrito, era discutido assim, melhorar a raça brasileira. Não é? Então, vamos embranquecer a nossa... Claro, isso numa época que mestiço era considerado algo absurdo, né? A mestiçagem era vista na Alemanha nazista como a culpa de todos os problemas, e nós éramos um país mestiço, não é? E claramente, quer dizer, eles, em todos, por exemplo, 64, quer dizer, o que vai exatamente acontecer? É quando essas populações negras, mestiças e indígenas começam, de algum jeito, a se levantar, né? Exigir mais espaços, direitos iguais. E vem a ditadura, o golpe militar, com um projeto em que esses segmentos continuarão excluídos. Serão um pouquinho incluídos com a Constituição de 88 por causa de toda a luta. Mas a guerra é interna, né? Então, as nossas polícias travam diariamente guerras, não é? Com populações da periferia, não é? Matam pessoas, negros, favelados, né? Então, essa é a nossa guerra, né? E é isso. O que é o condomínio? É isso, né? Você transformar isso numa arquitetura, porque para proteger aqueles iguais, porque tem apartamento igual, né? Então, são iguais contra o outro. Aqui em São Paulo, tem um bairro, Morumbi, que não quis ter e conseguiu não ter metrô, estação de metrô. E ficou famosa aqui em Higienópolis, um outro bairro tradicional em São Paulo, né? Em que houve uma tentativa que não houvesse uma estação de metrô, e ficou famosa a frase que era para que o bairro não tenha pessoas diferenciadas. Essa frase ficou famosa, que era um bairro de gente rica, e com o metrô poderia ter gente diferenciada. O outro, aquele que eu tenho que ter uma guerra permanente. Né? E só duas coisinhas rápidas, né? Esse Simas é o máximo. Gustavo, que bom que você trouxe ele. Eu acho que ele é super junguiano, só que, óbvio, eu acho que ele nunca leu Jung, é uma pena, porque ele tem tudo a ver, muito bacana. Eu acho que todo mundo devia dar uma olhada nesse livro que você falou. É muito bom. E só mais uma coisinha, gente. Nós estamos numa polarização, só rápido, mas nós não é uma extrema esquerda contra uma extrema direita, e tem um centro no meio, né? Que é a coisa que eles querem, que eles dizem, é uma extrema-direita, mas a esquerda lulista, petista, ela nunca foi extremada. Né? Ela sempre funcionou dentro das regras. Aliás, talvez o problema exatamente eles terem querido manter uma tal da conciliação. Os ricos ganham, a classe média ganha, e os pobres ganham. Essa era a proposta do Lula. Né? Então, é que a nossa extrema-direita é tão extremada que fica parecendo que qualquer pessoa que pensa diferente é de extrema esquerda. Não é? Então, é uma extrema-direita, por isso você não consegue contato com eles,
não há argumentos, porque uma visão extremada, ela se fecha dentro dela, não é? E, enfim, né? E acho que não tem mesmo, né? Nunca houve no Brasil, talvez em pouquíssimos momentos, uma esquerda extremada, né? Mas hoje em dia eu acho que ela não existe. Uhum. Ótimo. Adorei teus comentários, as paralelos históricos, né? Acho que complementou bastante, né? Então, acho que mantém o que tu fala. Vou circular aqui, então. Mais uma pergunta aqui no salão, depois eu volto para o chat. Bom, tá dando eco? Não. Bom, queria primeiro agradecer, né, e parabenizar pelas falas, foi bem legal. E aí eu vou tentar fazer uma pergunta. Isso. Boa. Boa. Fazer alguma pergunta, não sei, não consegui elaborar direito, mas é mais um questionamento, um convite para pensar. Mas, assim, diante dessa perspectiva de não lugar do Brasil, assim, de uma vulnerabilidade, de vários atravessamentos, assim, dessa sombra cultural, etc., e essas intoxicações herméticas e hastianas, né, que a gente estava falando, conectando com uma coisa que o Neto falou na fala dele, sobre essas relações superficiais, mais epiteliais e hiperconectividade, e juntando com essa necessidade de transbordar, não só se afirmar, mas também de fazer autoproteção, mas também de transbordamento, eu fiquei pensando no conceito que o Neto falou sobre a gente estar tendo relações com fantasmas, né, com memórias, com lembranças, e aí fica um questionamento / convite de reflexão de, não sei, algo que veio me inquietando, dando aflições, vendo a democracia, hoje em dia, muito pautada em nostalgias, né? Por diversos lados, assim. Parece que os candidatos agora são sempre pautados na nostalgia. É um Bolsonaro falando sobre um tempo de glória, de milagre econômico militar, vão até em outros lugares, né, do Ocidente, tipo, o Trump ganhando com Make America Great Again, nostalgia pautada em cima de uma esquerda do começo desse século. Então, é isso, assim, como que está se dando esse fenômeno, né, dessa conexão e dessa relação com esses fantasmas, com essas memórias, com essa nostalgia, e o quanto que isso transborda através desse não lugar, né? Então, é mais comentário. O quanto, porque é interessante, porque quando o Bolsonaro chega no poder, o Trump, também tem vários crescimentos de extrema-direita, né? Então, o quanto não são essas ideias de um passado, talvez que pensava do lugar do pertencimento, imaginados, né? Porque talvez o passado não fosse tão bom, né? Ou que não fosse dessa forma, ou que fosse muito exclusivo aqui como excludente para muitas pessoas, né? E se retomam essa ideia como se fosse de fato possível retomar isso, né? Só que justamente essa ideia talvez seja excludente, né? É um retorno imaginado de um lugar onde poucas pessoas vão chegar, né? Então, acho uma reflexão interessante pensar como a gente tem se relacionado com os próprios fantasmas e de como qual o fantasma que permanece desses movimentos de extrema-direita que têm aumentado, né? Justamente com essas frases de retomada para um lugar fictício. Mas é uma ótima reflexão. Vamos para uma pergunta no chat. Pergunta da Karen ali. Sobre a ideia de polarização. A própria ideia de arquétipo fala de um funcionamento bipolar. Como poderia não haver polarização projetada nos sujeitos e nos grupos? Ótimo. Porque, de fato, é uma relação de polaridades, né? Mas talvez aqui, como acontecem essas polaridades?
aqui, se a gente pensar nessa, então, pegar ali o mito, o arquétipo, então, Hermes e Hestia, como a polaridade, a polaridade é fundamental, mas é fundamental no encontro, né? É no encontro entre o estranho que é de casa. Às vezes é o ter pertencimento com o que é estrangeiro. Você conseguir se abrir a experiência do outro, estar na rua, digamos, né? E que na própria casa, na própria identidade, seja permitido se estrangeirizar de alguma forma. Então, talvez como é feito o diálogo entre isso, né? Se tem um descompasso, se tem uma cisão, né? Eu lembro do Madi falando, né? O que é criativo, ele é saudável. Então, a relação dialética, ela é saudável, na realidade. O que é cisão, aí é negativo. Aí entra no patológico para a gente, né? Então, talvez justamente quando não é reconhecido os polos, quando não é possível uma relação, não é que não vai ter relação. Na realidade, tem um afastamento que também é uma relação. E aí vira esse descompasso, esse extremismo e tudo mais. Então, é de que formas criativas pode-se ter diálogo. Então, se a gente pensar Hermes e Hestia, talvez esse diálogo de perdão pela ignorância, de Exu e Oxalufã, de dentro e fora, estrangeiro familiar, mas é de que forma isso pode conversar e coexistir criativamente no sujeito. Quando isso não tem pertencimento no sujeito, aí pode vir cindido. E aí que acontece a polaridade que não é nem um pouco interessante. Vamos para a pergunta do Renan, depois eu passo lá para a Roberta. Você abre aí? Bom, boa tarde para quem está aqui na internet, o pessoal presencial já cumprimentei. Eu gostei muito disso que você trouxe do Brasil com Z, né? E de relacionar isso com a questão do patriotismo, né? Eu fiquei pensando o Brasil como um lugar que ainda continua repetindo internamente o processo de colonização, né? De que o país foi tornado um commodity, né? E um ambiente para ser mercantilizado, e o quanto a gente repete isso, tanto em transformar florestas como em campos, na tentativa de tentar ter um domínio para comercializar isso, né? A própria ideia do que, né, essa ideia de que o brasileiro é estrangeiro a si mesmo, né, o quanto o patriota entende aquele que veio de fora como um investidor, alguém que realmente seria o brasileiro de verdade, e aquele que é um invasor, que não é reconhecido pelo patriota como um brasileiro de verdade, né? E eu acho que parte disso vem da ideia de qual origem pode pagar e financiar, né, ligado ao capitalismo, de como quais culturas vão ter dinheiro para investir aqui, e aí são bem-vindas, e quais culturas talvez não tenham esse dinheiro, e aí não são bem-vindas, né? E aí, como se realmente o Brasil fosse um commodity que fosse vendido a outro país ou a outra cultura, né? E também fiquei pensando nisso que você falou agora da polaridade, né? A questão do arquétipo, quanto a polaridade é essencial e que haja esses polos. E aí eu queria fazer uma pergunta, se, na tua visão, a polaridade ela é essencial ou se uma alteridade bastaria também. Vou começar pelo final, né? Se a polaridade é essencial. Eu acho que a polaridade existe, né? Puxando até a partir do Riemann, se a gente pensa numa certa psique politeísta, múltipla, de várias perspectivas, ela existe em relação. Então, acho que há polaridade. Sempre vai existir polaridade. Agora, se a polaridade é só um contrário, se é relação, se é conflito, como isso acontece, acho que é interessante pensar.
Então, é de como acontecem as polaridades. Mas eu acho que polaridade é, por partindo desse ponto do Riemann, né? E até como o próprio Jung pensou, né? Ele sempre pensou muito a questão das antinomias da psique, sempre pensou muito a questão dos opostos. Então, ele sempre pensou a psique como... E nesse pensar de opostos é pensar num jeito múltiplo, não é no oposto só do contrário, é no oposto, mas oposto em relação. Ele coexiste, a psique coexiste. A consciência coexiste. Até consciência, vendo num radical da palavra, é um discernimento em conjunto, na realidade. Tipo, ciência e né, existir em conjunto. Então, eu veria psique como polaridades. E se estamos só o que você falou antes do... Tinha comentado da Brasil, comoditização do Brasil. Isso, ótimo. Do Brasil com Z, eu lembrei, na realidade, de uma música, acho que é a banda Terno, que faz Brasil com Z, né, e canta em inglês. E tem um textinho pequeno lá na língua hungariana, que o Pedro Perusso escreveu, daí é justamente esse título. Daí eu tive com base nessas duas coisas aí. Mas eu acho que cabe muito o que a Vera falou. Eu gostei muito do que a Vera falou. Né, tá puxando esses contextos históricos. Se a gente pensa no Brasil com Z, de um Brasil que não pertence ao próprio território brasileiro, que é visto como estrangeiro na própria terra, eu pergunto se, na verdade, o território já foi brasileiro nesse sentido. Se a Vera traz até da questão do inimigo interno e da própria questão da miscigenação, que não poderia existir e tudo mais, que foram trazendo pessoas de fora, europeus, para habitar a terra e para ter mais brancos, o quanto que, de fato, esse país foi visto como na maioria dos brasileiros. Né? Porque talvez o Brasil não seja o que eu penso, pelo menos. O Brasil não é talvez o que a gente olha na bandeira, nesse patriotismo. Talvez o Brasil seja mais os que estão passando uma certa insegurança alimentar, estão passando fome. São mais da metade. Será que o Brasil, em algum momento, foi deles, de certa forma? Foi pertencente a eles? Talvez não. Talvez sempre teve uma certa estrangeirização do povo brasileiro. Sempre talvez teve um deslocamento do povo brasileiro no próprio território. E daí entra como commodity, né? Não é só um lugar de pertencimento, é mercadoria. Não tem vida, não tem encantamento, tem indiferença. É um outro como um traço, como um objeto. Eu seria mais nisso. Vamos lá, Roberto. Bom, nossa, Gustavo, dá para ouvir? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Tranquilo? Tá. Nossa, assim, gostei muito da sua fala, eu acho que eu gostei, assim, eu acho que a abertura, isso é bom para colocar problema, né? Impressionante, assim, eu acho que problemas de pesquisa, categorias de análise, que a gente, no meu entender, nós psicólogos precisamos nos aprofundar, né? Eu acho que quando você traz a dimensão do lugar como experiência psicológica, né? Sei, acho que talvez até da gente pensar mesmo nessa questão do impedimento aí, né, um pertencimento, a identidade, a história. Acontece esse impedimento? É impedimento mesmo? O que acontece conosco, né, brasileiros com Z? E gostei muito também, né, quando você traz a própria questão da polarização. Uma coisa que há uma polarização política é fato, mas e a experiência psicológica dessa polarização, né? Como é que ela se dá eu acho que até mesmo nas diversas classes sociais, né? E se a gente pensar nisso, que, na verdade, nos separa ou nos segmenta enquanto grupos de pertencimento dentro de uma mesma sociedade. E o quanto que isso é complicado para essa noção, né? Talvez até de cidadania, para essa experiência de quem é o brasileiro, né?
Existe o que nos une, né, efetivamente. E eu estava pensando muito quando você trouxe a questão de que, acho que é, né, de um autor que você falou que a cultura que tem Exu não precisa de Hermes. Coincidentemente, eu estou lendo esse livrinho, eu não sei quantos conhecem, mas é Exu, meu compadre, do José Jorge Moraes Zacarias. E eu acho que o Zacarias ele vai trazendo para a gente, de fato, uma dimensão de que, primeiro, acho que ele traz bases históricas da Umbanda, que é a primeira religião brasileira, né? Então, ela se inicia aí no século XX, aonde ela vai trazer um sincretismo importante, mas, assim, os orixás, o orixá Exu, originalmente do candomblé, é bem diferente do Exu proposto pela Umbanda, né, que vai fazer um sincretismo, inclusive, com o catolicismo, e aí ele tem um trecho aqui que eu acho que ele fala, né, que assim, as entidades tradicionais do Brasil, simples e populares, são os caboclos, os preto-velhos, as ciganas, os ciganos, as crianças, os boiadeiros, os baianos, os marinheiros e o povo da rua. Esses são os Exus da Umbanda. E, na verdade, é o povo excluído, né, que tem uma religião e que vem para dentro, né, de uma religião e efetivamente se constitui aqui para nós, né? Então, assim, eu acho que a sua fala, eu queria só... Na verdade, eu queria partilhar a questão do livro, né? Acho que para as pessoas que talvez aí tenham uma curiosidade maior, e acho que de trazer, que acho que você traz contribuições importantes para pesquisas, inclusive para que a gente pesquise o brasileiro e dê a fala ao brasileiro, inclusive nas diversas camadas da população, porque acho que a gente precisa entender quem a gente é, como a Vera disse, o inimigo não está fora, está dentro. A gente não consegue trazer isso à nossa própria consciência, né, como coletividade. Então, não sei, é a forma que eu penso. Obrigada pelas tuas palavras. Obrigado pela partilha, achei ótimo isso. Acho que vários pontos para a gente pensar, né? Eu acho que é interessante aprofundar, de fato, na cultura brasileira, né? Afro-brasileira. Então, eu não encontrei nenhum material articulando isso com talvez Exu, né? Talvez outra coisa nesse sentido, outra entidade, não achei, né? Então, quanto seria importante aproximações que esse que está fora, que é o outro, que a gente possa dialogar, criar redes de diálogo, né? Não é aqui se apropriar das diversas coisas, mas criar redes de diálogos e que isso que permaneça marginalizado, excluído, possa existir. Porque às vezes justamente o que é marginalizado, às vezes deseja existência, né? E que tenha existência, que tenha vivência, que tenha encantamento, que tenha envolvimento, né? Talvez isso que falte. E justamente nesse Corpo Encantado das Ruas, do Simas, que é um ótimo livro, são vários pequenos contos de várias coisas, né? De samba, de futebol, e ele fala de uma certa terreirização do mundo, né? Da rua, a rua enquanto terreiro, dá de um espaço sagrado, né? No profano, no cotidiano, né? Nos acontecimentos da vida do dia a dia. E talvez isso seja um pensamento muito potente, né? Que os corpos possam circular no sentido de existir, não enquanto mercadoria, né? Mas que eles possam ter existência no sentido de estar no mundo, de viver o mundo, de brincar com o mundo, né? E talvez isso que seria os pequenos detalhes, minúcias da vida cotidiana, né? Das miudezas, daquilo que não é olhado, mas que tem profundidade fundamental, que possa existir vida aí, né? E onde tem vida aí, na realidade, onde talvez só não seja muito olhado e reconhecido, né? Por esse Brasil com S, né? Que talvez não seja o Brasil. É o que exclui, nesse sentido.